E aí, pessoal? Hoje nós vamos resolver 3 questões do Enem do ano passado, de 2019, e aproveitar para estudar alguns conceitos que podem ajudá-los a resolver muitas outras questões. Vamos lá. A gente inicia com uma questão de biologia molecular, de biotecnologia. Um pesquisador observou em uma árvore um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava uma coloração típica de penas de ambos os pais. Foram coletadas amostras de DNA dos pais e filhotes para uma caracterização genética dos alelos responsáveis pela coloração das penas. O perfil de bandas obtido para cada indivíduo do ninho para os locos 1 e 2, onde se localizam os genes dessa característica, está representado na figura. Então nós temos aqui nessa figura uma representação de padrões de bandas de 2 locos. Lembrando que o locus ou loco é o local do cromossomo onde está localizado um determinado gene, ou seja, uma sequência de DNA que condiciona uma determinada característica. Então aqui nessa figura nós temos representados 2 locos, 2 desses locais. O loco 1, que pode conter o alelo A, o alelo B, o alelo C ou o alelo D, e o loco 2, que pode conter o alelo E, o alelo F, o G ou o H. E aí nós temos então o resultado do genótipo dos pais e dos 5 filhotes para os 2 locos. Mas antes da gente resolver essa questão, vamos dar uma olhada em como esse processo acontece de maneira geral. Para se obter esse tipo de análise, primeiramente, nós temos que amplificar o material genético a ser estudado. No caso aqui, os alelos. Esses genes, esses trechos de DNA, são amplificados por uma técnica chamada de PCR, na qual as amostras de DNA de interesse são submetidas a um processo de replicação exponencial. E no final de um PCR, nós temos várias cópias do DNA, do material genético que a gente queria amplificar. Depois que o material é amplificado, esse material passa por uma eletroforese, que consiste basicamente em colocar as amostras de DNA associadas a um corante em um meio de gel, como o gel de agarose, e esse ambiente é submetido a uma corrente elétrica. Nós temos então um polo negativo e um polo positivo. As amostras de DNA são colocadas próximas ao polo negativo. Como o DNA tem carga negativa, a corrida no gel vai ser do polo negativo para o polo positivo. As moléculas de DNA menores vão correr com mais velocidade e as moléculas maiores, de maior massa, vão correr com menor velocidade no gel. Depois de um tempo de corrida, a amostra é bombardeada com raios ultravioleta e nós temos um padrão de bandas. E cada faixa dessa observada, cada banda dessa observada, significa grupos de moléculas que têm o mesmo tamanho. Nós assumimos então que cada padrão de bandas desse representa um determinado alelo aqui nesse caso. Isto é, cada banda dessa é composta por moléculas do mesmo gene. E é esse padrão de bandas que nós analisamos, agora voltando à questão, aqui nessa figura. Aqui nós temos para o locus 1 o genótipo dos pais. O pai tem esse alelo B e a mãe tem esse alelo C. Com base nesse genótipo dos pais, nós vamos analisar o genótipo dos filhotes 1, 2, 3, 4 e 5. Então nós temos aqui um alelo A, que não aparece nem nos pais e em nenhum dos filhotes. O alelo B do pai, que aparece nos filhotes 1, 2, 3, 4 e 5, em todos eles. O alelo C da mãe, que aparece nos filhotes 1, 3 e 5. E um alelo D, que só aparece no filhote 4. Para o locus 2, nós temos aqui como base de comparação o genótipo do pai com o alelo E e o alelo G, e o genótipo da mãe, que conta também com o alelo G. Esse alelo E do pai a gente encontra nos filhotes 1,
2 e 5. O alelo F nós não encontramos nem nos pais, nem nos filhotes. O alelo G, que o pai tem e a mãe também, nós encontramos nos filhotes 1, 3 e 4. Temos também aqui um alelo H, que só aparece no filhote 3. Como nos informa a questão, esses locos, o locus 1 e o locus 2, apresentam alelos que condicionam uma coloração típica de penas, a coloração típica que os pais apresentam. Então nós queremos saber o filhote que possui, e a questão diz que é apenas um, o filhote que possui essa coloração típica, ou seja, que possui os mesmos alelos dos pais. O filhote que possui os mesmos alelos dos pais, analisando esse padrão de banda, é o filhote 1, que apresenta o alelo B e o alelo C para o locus 1 e o alelo E e o alelo G para o locus 2. Alelos encontrados nos pais e que condicionam essa coloração típica de penas, como informa a questão. Após essa análise, nós podemos responder dos filhotes qual apresenta a coloração típica de penas dos pais. É o filhote 1, resposta letra A. A segunda questão que nós vamos analisar é a seguinte: a principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, em que florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processos de diferenciação genética, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficaram em outros refúgios. E aí, nessa questão, a gente precisa saber qual o principal processo evolutivo que está relacionado a esse texto. Então, nós temos aqui uma situação de períodos de seca, onde ficavam núcleos de florestas isolados e isolavam esses grupos, essas populações. Para a gente responder essa questão, vamos analisar esses conceitos que estão sendo propostos aqui nas alternativas. Um deles é o que se chama de convergência adaptativa. A convergência adaptativa ocorre quando grupos não aparentados desenvolvem características parecidas pela mesma pressão de seleção do ambiente, que é o caso exposto aqui, do golfinho, do ictiossauro, que é um réptil fóssil, e do tubarão. Golfinho, um mamífero, tubarão, um peixe cartilaginoso, e o ictiossauro, um réptil fóssil. Então, 3 grupos não aparentados proximamente que desenvolvem um design muito parecido. Esse design corporal é consequência da mesma pressão evolutiva, do mesmo tipo de ambiente. A esse fenômeno a gente dá o nome de convergência adaptativa. Outro conceito colocado na questão é o conceito de coevolução. A coevolução acontece quando um determinado grupo influencia a evolução de outro grupo, exerce pressão seletiva para que a evolução em outro grupo ocorra. Isso pode acontecer entre predador e presa, hospedeiro e parasita, ou outros grupos de seres vivos cujas adaptações façam pressão de seleção para a evolução de um grupo que está associado ecologicamente com ele. Outro conceito citado na questão é o conceito de anagênese. A anagênese se caracteriza pelo acúmulo de mudanças sofridas por uma espécie ao longo do tempo, até que essa espécie possa se tornar uma nova espécie. Ela difere da cladogênese, que é o processo evolutivo pelo qual uma determinada espécie vai dar origem a 2 ou mais espécies diferentes. E esse processo de cladogênese, de formação de novas espécies, pode ocorrer de várias maneiras. Uma delas é a chamada especiação simpátrica. Nesse tipo de especiação, em uma população acontecem mudanças e essas mudanças podem interromper o fluxo gênico, a reprodução entre esses organismos. Essas diferenças acumulam e surgem novas espécies que dividem o mesmo local. Na especiação alopátrica, essas populações são separadas pelo que a gente chama de barreira geográfica, que pode ser a formação de um rio, uma cadeia de montanhas ou uma região desértica, algo que impeça
o fluxo gênico, a comunicação, a reprodução entre essas populações separadas. Essas diferenças acumulam e, com o passar do tempo, nós temos a formação de duas novas espécies. E é esse tipo de especiação alopátrica que nós observamos no texto dessa questão. Reparem aqui que nesses períodos de seca, as populações ficavam isoladas em núcleos de floresta. Esses períodos de seca prolongados isolavam essas populações em núcleos de floresta. Essas diferenças, então, eram acumuladas e novas espécies eram formadas. Isso caracteriza a evolução, a especiação alopátrica. Então nós temos como resposta certa a letra C. A terceira e última questão que nós vamos analisar é a seguinte. Em uma atividade prática, um professor propôs o seguinte experimento. Materiais: copo de plástico pequeno, leite e suco de limão. Procedimento: coloque leite até a metade do copo plástico e, em seguida, adicione lentamente 20 gotas de limão. Levando-se em consideração a faixa de pH do suco de limão, a composição biomolecular do leite e os resultados que os alunos observariam na realização do experimento, qual processo digestório estaria sendo simulado? Para responder essa questão, vamos considerar o seguinte. A escala de pH, o potencial hidrogeniônico, é uma escala que vai medir acidez ou alcalinidade do meio. Então, para meios com maior acúmulo de prótons, de íons hidrogênio, nós temos o pH menor e um pH ácido. Para meios com maior acúmulo de hidroxilas, nós temos um pH básico ou alcalino, um pH maior. Por volta de 7, esse pH é neutro. Então, o ambiente estomacal, por exemplo, se encontra ali com pH por volta de 1,8, o suco de limão também por volta de pH 2. Então, são meios ácidos, vinagre em torno de 3, a água pura, pH neutro em torno de 7, que é o pH da cavidade bucal, do tubo digestório. A amônia, bicarbonato, antiácidos possuem aí pH alcalino, que é um pH acima de 7. Para a gente relacionar isso com o sistema digestório, vamos fazer aqui um breve resumão do processo de digestão. Nós temos então aqui na cavidade bucal a digestão de amido pela amilase salivar, uma enzima presente na saliva que quebra amido em maltose, e após aí o processo de mastigação e de deglutição, o alimento passa pela faringe, pelo esôfago e chega ao estômago, o estômago que tem pH ácido, devido ao ácido clorídrico, que torna o meio ácido no estômago por volta de 1,8 pH. Aqui no estômago ocorre então principalmente digestão de proteínas por uma enzima chamada pepsina. pH ótimo para a ação da pepsina é o pH ácido. Após a passagem pelo estômago, o pH do bolo alimentar, do quimo, deve ser alcalinizado. E nós vamos para a primeira porção do intestino delgado, que é chamada de duodeno. Aqui no duodeno ocorre a ação da bile produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar, liberada então no duodeno, que faz emulsão de lipídios, dentre outras funções. Temos também a ação do suco pancreático, um coquetel de enzimas que digere carboidratos, proteínas e lipídios. Após a passagem pelo duodeno, nós temos o jejum ilho, que é uma região maior do intestino delgado, onde ocorre a ação do suco entérico, produzido pelas células do próprio intestino, que é um coquetel de enzimas que também digere carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos. E aqui nessa região nós temos também a assimilação, que é a passagem dos nutrientes já digeridos para a corrente sanguínea. Tudo isso ocorre então no intestino delgado. Posteriormente nós temos a passagem pelo intestino grosso, com absorção de água e sais minerais. E o que sobra, os dejetos, então, são transformados em fezes e eliminados. Com base nisso, nós voltamos à questão. Qual processo digestório estaria sendo simulado aqui nesse experimento? Nós vimos que o pH estomacal é um pH ácido, assim como o suco de limão. E nós sabemos também que a região ácida do tubo digestório é o estômago. Como um dos principais componentes do leite é proteína, nós temos como resposta certa para essa questão a letra E, a ação do suco gástrico,
que é o suco estomacal, sobre as proteínas no estômago. É importante que você esteja atento para questões atuais. Na primeira questão que nós resolvemos hoje, de padrões de bandas de DNA, nós aproveitamos para dar uma olhada na técnica de PCR, que está presente em exame de paternidade, inclusive em testes para o Covid-19. Tirem dúvidas com seus mediadores, bons estudos e até a próxima.